Jesus, vem viver em mim, o convite divino para uma vida transformada. Viver sem se conformar ao mundo exige reconhecer que o chamado do cristão é para uma vida de santidade e separação. O apóstolo Paulo orienta: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Essa exortação não é mero conselho, mas direção espiritual que nos conduz à verdadeira liberdade em Cristo. O mundo apresenta constantemente padrões contrários à vontade de Deus, promovendo valores superficiais, prazeres passageiros e um relativismo que corrói a fé. Mas a mente renovada, moldada pela palavra e pelo Espírito Santo, consegue discernir o que é agradável a Deus e rejeitar as sutilezas do pecado. É preciso coragem para não se moldar às pressões externas e sabedoria para trilhar o caminho da obediência. Quem deseja ser luz não pode confundir-se com as trevas, mas deve resplandecer, mostrando que sua identidade está em Cristo e não nas ilusões passageiras do mundo. Assim, o cristão revela a diferença entre aparência de bem e verdadeira santidade. O conformismo espiritual é um perigo silencioso que ameaça a vida cristã. Ele surge quando buscamos agradar aos homens em vez de agradar a Deus. Jesus advertiu claramente: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. O mundo oferece aceitação, elogios e aparentes vantagens àqueles que se ajustam aos seus padrões, mas cobra o preço da infidelidade espiritual. O cristão precisa compreender que a fé não pode ser diluída para se encaixar nas demandas culturais ou sociais. O conformismo apaga o fervor espiritual, neutraliza a autoridade do testemunho e transforma a vida em uma caricatura da verdadeira fé. O discípulo deve escolher entre a cruz de Cristo e os aplausos do mundo. Resistir a essa sedução exige convicção inabalável, pois seguir a Cristo é carregar a cruz diariamente. Não há neutralidade na fé. Ou nos posicionamos ao lado do Senhor, ou somos engolidos pelo sistema corrompido. Permanecer fiel é desafio, mas também privilégio, pois nos tornamos participantes da glória eterna prometida pelo Salvador. A voz profética sempre foi necessária em meio ao povo de Deus e continua indispensável hoje. Os profetas antigos não temiam denunciar o pecado, a idolatria e a injustiça, mesmo diante de oposição severa. Isaías foi instruído pelo Senhor: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta. Isaías 58:1. Esse chamado ecoa até os nossos dias, quando o mundo tenta silenciar quem defende a verdade. O cristão, inspirado pela Escritura e fortalecido pelo Espírito, deve levantar sua voz contra a corrupção, a banalização da vida e a inversão de valores. Ser profeta hoje não significa prever acontecimentos, mas viver e proclamar a verdade do Evangelho com coragem e integridade. É testemunhar contra as trevas que cegam o coração humano, mesmo que isso custe rejeição ou perseguição. A voz profética é resistência espiritual contra a apostasia e também é esperança, pois anuncia que existe vida e justiça verdadeira em Cristo Jesus, nossa rocha inabalável. A transformação da mente é o caminho para vencer a conformidade com o mundo. Paulo declara: temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Essa afirmação nos lembra que a fé não se limita ao coração, mas alcança pensamentos, intenções e decisões. O mundo bombardeia a mente com ideologias, distrações e filosofias que conduzem ao vazio, mas o Espírito Santo age para moldar em nós uma mentalidade celestial. A transformação não ocorre de forma automática, exige disciplina, leitura diária das Escrituras, oração constante, jejum e comunhão com os irmãos. É na mente que se travam as primeiras batalhas espirituais, onde o inimigo tenta plantar dúvidas e enganos. Mas é também na mente que experimentamos vitória,
quando renovados pela palavra e submissos ao Espírito. Num tempo de excesso de informações, o cristão precisa filtrar o que entra em sua mente, alimentando-se de conteúdos que edificam. Assim, sua vida é marcada pela sabedoria, pelo discernimento e pela perseverança em Cristo Jesus. Nos tempos atuais, vemos claramente a apostasia se intensificando, cumprindo as palavras do apóstolo Paulo. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. 1 Timóteo 4:1. Muitos que antes professavam Cristo abandonam a verdade para seguir doutrinas que agradam à carne. A infidelidade não é apenas negar abertamente a fé, mas também viver de maneira contrária às Escrituras, ainda que se mantenha um discurso religioso. O cristão fiel deve permanecer firme, enraizado na palavra e sustentado pelo Espírito Santo. A fidelidade não é um fardo, mas expressão de amor e gratidão ao Senhor. A apostasia mostra-se na banalização do pecado, na relativização da santidade e no desprezo pela cruz. Contudo, Jesus afirmou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. A perseverança exige coragem, vigilância e oração. Em meio ao desvio de muitos, o cristão fiel é chamado a brilhar como testemunha autêntica, guardando o tesouro da fé até a vinda do Senhor. O testemunho cristão é fundamental em meio ao caos da sociedade. Vivemos tempos de violência, corrupção, egoísmo e desespero. É nesse cenário que Jesus nos chama a ser sal e luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Mateus 5,16. Não basta professar fé com palavras, é necessário viver o Evangelho em atitudes concretas. Ser luz significa agir com integridade, exercer compaixão, praticar a justiça e perdoar quando ofendido. O mundo precisa ver Cristo em nossas ações antes de ouvi-lo em nosso discurso. O testemunho é arma espiritual que combate as trevas, mostrando que há esperança em meio à desesperança. O desafio é não se contaminar com a normalização do mal, permanecendo firmes na fé e no caráter. O cristão não se ajusta às sombras do presente século, mas revela a glória de Deus no cotidiano. Testemunhar é resistir à conformidade e manifestar a essência do reino em obras de amor e justiça. Discernimento espiritual é dom vital em tempos de engano e confusão. A Escritura alerta: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. 1 João 4:1. Vivemos em uma era marcada por falsas promessas, notícias manipuladas e doutrinas distorcidas que tentam se passar por verdade. Sem discernimento, o cristão corre o risco de ser levado pelo vento de engano. O Espírito Santo nos capacita a distinguir o que procede do Senhor e o que é fruto da astúcia humana ou diabólica. Esse discernimento exige vida de oração, conhecimento profundo das Escrituras e sensibilidade à voz de Deus. Não basta aceitar o que parece agradável, é necessário examinar à luz da palavra. O cristão que discerne permanece firme, não se deixa iludir por aparências, mas vive ancorado na verdade eterna. Em um mundo saturado de mentiras, o discernimento espiritual se torna escudo de proteção e bússola para a fidelidade. As crises globais e as mudanças aceleradas do nosso tempo não devem levar os cristãos ao desespero, mas à esperança escatológica. Jesus afirmou: quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Lucas 21:31. Cada sinal dos tempos é confirmação da palavra profética e convite à vigilância. Enquanto o mundo se inquieta com guerras, instabilidade e injustiça, o discípulo de Cristo olha para cima, sabendo que sua redenção está próxima. A esperança no retorno de Jesus não é fuga da realidade, mas força para perseverar na santidade e no amor. Essa expectativa molda nossas escolhas, fortalece nossa paciência e nos conduz a viver com propósito eterno.
O cristão não teme o futuro, pois sabe que o Senhor reina soberano sobre todas as nações. A esperança escatológica é certeza de que o mal não terá a última palavra, mas sim a vitória final de Cristo Jesus, nosso Rei. A vida cristã sem oração é frágil e vulnerável. O próprio Jesus, embora fosse Filho de Deus, retirava-se constantemente para falar com o Pai. Lucas 5,16. Esse exemplo nos ensina que a oração é vital em meio ao caos moderno. Numa sociedade apressada e distraída, dobrar os joelhos é um ato de resistência espiritual. A oração fortalece a fé, dá clareza diante das decisões e nos mantém íntimos de Deus. Não é apenas pedir, mas também agradecer, ouvir e alinhar nosso coração com a vontade divina. O inimigo tenta nos afastar desse lugar de intimidade, mas o cristão vigilante persevera. Quem ora permanece firme contra as pressões do mundo, porque encontra no Pai refúgio e direção. A oração constante é fonte de renovação espiritual que impede a conformidade, tornando-nos sensíveis ao Espírito. Assim, a vida do crente é sustentada pela comunhão diária com Deus, que o prepara para enfrentar as batalhas com confiança. A cruz de Cristo é a chave para viver sem conformar-se ao mundo. O apóstolo Paulo declarou: "Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo." Gálatas 6,14. Nela encontramos perdão, força e vitória. O mundo busca exaltação em poder, riquezas e status, mas o cristão sabe que sua verdadeira glória está no Calvário. Ser crucificado com Cristo significa morrer para os desejos egoístas e viver uma nova vida no Espírito. É na cruz que ocorre a separação radical entre o discípulo e o sistema mundano. A vitória não depende de méritos humanos, mas da obra consumada por Jesus. Viver pela cruz é renunciar ao orgulho, carregar diariamente esse sinal de amor e permanecer firmes na esperança da ressurreição. É esse poder que sustenta a caminhada cristã em meio às pressões atuais, conduzindo-nos à certeza da vida eterna junto ao Senhor. Você deseja que eu já prepare esse material em arquivo Word formatado segundo a BNT, pronto para impressão e estudo? Ao olharmos para os sinais e desafios dos tempos atuais, compreendemos que a palavra de Deus permanece sendo o eixo que sustenta a esperança e dá clareza ao caminho. O mundo apresenta incertezas, turbulências e valores cada vez mais distantes do Criador. Mas o cristão é chamado a não se conformar, a renovar sua mente e a permanecer firme no Senhor. A história humana se mostra marcada por crises, injustiças e pela busca insaciável de prazeres passageiros. Mas em meio a tudo isso ressoa o convite eterno de Cristo: viver em santidade, guardar a fé e permanecer vigilante. Não se trata de negar as dificuldades, mas de enfrentá-las com a convicção de que a graça de Deus é suficiente e de que sua promessa jamais falhará. As Escrituras nos lembram que este mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A fidelidade em meio às pressões, a vigilância contra o engano e a esperança na vinda de Cristo nos tornam peregrinos conscientes de que nossa pátria está nos céus. Mesmo quando muitos se desviam, mesmo quando as trevas parecem ganhar força, a luz de Cristo não se apaga e sua verdade continua a resplandecer nos corações que o buscam. O tempo presente nos chama à coragem de viver o Evangelho em plenitude, sem negociar valores eternos, sem diluir a essência da fé. Assim, o crente encontra segurança em saber que acima das instabilidades, Deus reina soberano, guiando a história para o cumprimento de seus desígnios. A cruz de Cristo é o marco que nos sustenta, a oração é o elo que nos conecta ao céu, e a esperança escatológica é a chama que mantém nossos olhos fixos no eterno. Quando as palavras humanas falham, permanece a certeza de que o Senhor está conosco e não nos deixará órfãos.
Por isso, podemos descansar, confiar e seguir com ousadia. E, em espírito de reverência, concluímos com a oração que o próprio Jesus nos ensinou, como selo eterno da fé e lembrança de que a vitória é dele. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Que cada palavra tenha tocado o seu coração e fortalecido a sua fé. É uma alegria poder compartilhar a mensagem da Palavra de Deus com você. Se este conteúdo edificou a sua vida, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas mensagens. Deixe também o seu like, pois isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas com a esperança do Evangelho. Compartilhe com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a luz de Cristo em meio a este mundo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e o guie em cada passo da sua caminhada.